E se a gente pegasse a maior história de libertação que conhecemos e a olhasse por um ângulo completamente diferente? É exatamente isso que vamos fazer hoje. Com base na obra O Analista, de Fábio Ferreira, a gente vai mergulhar na jornada de Moisés, mas sob a luz da psicanálise. Pois é, a ideia é essa e ela é bem ousada. A saga do Êxodo não seria só sobre um povo sendo libertado da escravidão, mas sim sobre o arquétipo de um paciente, um analisando, numa jornada para se libertar das suas próprias amarras, das suas amarras psíquicas. E para a gente conseguir acompanhar essa análise, nós vamos seguir 5 etapas bem marcadas. São 5 estágios que transformam essa história milenar numa jornada de herói totalmente psicanalítica. Ok, vamos começar. Primeiro de tudo, a gente precisa arrumar a casa, preparar o cenário. Isso significa pegar os personagens e os lugares que a gente já conhece e dar a eles novos papéis dentro desse consultório simbólico que estamos montando. A escalação aqui muda completamente. Moisés, claro, é o paciente. O Egito deixa de ser só um lugar geográfico e vira um estado mental, um estado de opressão psíquica. O deserto? Bom, ele se torna o consultório, o famoso setting analítico. E Deus? Deus assume o papel do analista, a figura que vai conduzir todo esse processo. Toda análise que se preze começa pela origem, né? E a de Moisés, o caso dele, começa com um trauma, mas um trauma fundamental. Um evento lá no início que vai acabar moldando toda a sua vida e principalmente seus conflitos. É aqui, nesse cesto no rio Nilo, que tudo começa. Isso não é só uma mãe tentando salvar o filho. É um ato de entrega total ao desconhecido. Esse cesto é, de certa forma, o primeiro casulo psíquico de Moisés, super frágil, flutuando, completamente à deriva. Então, o ponto central é este. O trauma de Moisés não é simples, ele é triplo. Primeiro, o corte com a mãe biológica. Depois, ser lançado na angústia do desconhecido, a deriva. E, por fim, ser pescado, resgatado, pelo desejo de uma outra mãe, justamente a mãe que representa o povo opressor. Isso cria uma falha, uma rachadura fundamental na sua identidade. E essa rachadura transforma ele no que a gente poderia chamar de sujeito do intervalo. Ele fica nesse limbo. Não é totalmente hebreu, mas também não é totalmente egípcio. Ele vive literalmente na fresta entre dois mundos, uma fenda psíquica que vai gerar uma tensão insuportável. E como a psicanálise sempre nos lembra, aquilo que a gente não consegue colocar em palavras, o corpo atua. Essa tensão interna que crescia dentro de Moisés, uma hora ela tinha que explodir. Olha só essa divisão interna, essa clivagem psíquica. De um lado, o ideal dele, a persona de príncipe egípcio. Do outro, escondida, reprimida, a verdade de seu sangue hebreu. É um conflito silencioso que está prestes a fazer muito, muito barulho. E aqui está a explosão. Esse ato de violência não é algo pensado, calculado. É a pura manifestação física de um conflito que ele simplesmente não conseguia mais segurar dentro de si. Na clínica, isso tem um nome bem específico: acting out. Não foi um ato político, foi uma descarga de pulsão. A pressão interna ficou tão grande que transbordou em forma de violência, porque Moisés ainda não tinha as palavras, os recursos para lidar com a própria confusão interna. O processo é um clássico. O conflito vai crescendo, a pessoa não consegue falar sobre ele, aí a ação impulsiva toma o lugar da palavra e, no final, vem a negação. Ao esconder o corpo na areia, ele tenta de forma inútil enterrar o próprio sintoma. Mas a gente sabe que o que é reprimido sempre volta. A fuga de Moisés para o deserto pode parecer um fracasso, uma derrota, mas do ponto de vista da nossa análise é exatamente o contrário. É a próxima etapa, uma etapa necessária. É a entrada, mesmo que forçada, no consultório. O deserto, então, não é um lugar de castigo. Ele é o ambiente terapêutico perfeito, imposto pelo analista. É o lugar onde todo o barulho do Egito, todo o ruído externo, finalmente se cala. E isso força Moisés a encarar o seu próprio silêncio, o seu vazio interior. Isso lembra muito um princípio da clínica psicanalítica, a chamada regra da abstinência. É quando o analista retira todas as distrações, todas as gratificações fáceis, para que o analisando não tenha outra escolha a não ser olhar para dentro. E esses 40 anos como pastor são o que a gente pode chamar de castração simbólica. Ele é despido de tudo,
dos títulos, do poder, do seu falso eu. É nesse vazio, nessa falta total de status, que algo realmente autêntico pode, finalmente, começar a nascer. E é nesse estado de esvaziamento total que Moisés fica, enfim, pronto para a intervenção decisiva, pronto para o clímax da sua terapia. A sarça ardente. Que imagem poderosa, né? Mas aqui, nessa leitura, ela não é apenas um milagre. Ela é uma metáfora potentíssima para o momento do insight, aquele estalo que acontece na análise. Ela é a interpretação perfeita, é aquela que ilumina a verdade sobre quem Moisés é, que mostra a estrutura dele, mas sem aniquilar, sem destruir. É uma revelação que ilumina sem queimar, que constrói em vez de devastar. E a instrução que vem do analista é uma manobra técnica simplesmente brilhante. Tire as sandálias. O que isso quer dizer? Quer dizer se livre das suas últimas defesas, das últimas proteções do ego. Para pisar no solo sagrado da sua própria verdade, é preciso estar despido, vulnerável. E aí vem o arremate final, a revelação do nome. Eu sou o que sou. Isso não é bem uma definição, é uma lição. O analista está ensinando Moisés a parar de se identificar com os rótulos que o limitavam. Órfão, príncipe, assassino, pastor. O ser está para além de qualquer papel. E quando entende isso, Moisés é finalmente libertado para assumir o seu verdadeiro chamado. Então o que a gente tira de lição dessa clínica? Primeiro que nossos traumas de origem nos moldam sim, que a atenção que não encontra palavras encontra um ato, que às vezes o silêncio e o isolamento são necessários para a gente se escutar, e principalmente que para mudar de verdade é preciso ter a coragem de ficar descalço. No fim, essa análise toda nos deixa com uma pergunta no ar. Se essa jornada é um verdadeiro mapa para a libertação da escravidão psíquica, fica a reflexão. Qual é o nosso Egito particular? Qual é o estado de servidão interna do qual cada um de nós talvez esteja sendo chamado para iniciar a travessia?